Olá a todos os irmãos, camaradas, companheiros, companheiras, camaradas. Olá, boa noite. Agora são 10:30 da noite aqui em Portugal, Lisboa. Vou começar por ler aqui este capítulo da Bíblia, livro de São João, assim, Novo Testamento que eu tenho aqui, muito velhinho, que encontrei coisas que estavam a deitar no lixo, porque era de uma pessoa que se calhar morreu lá em Lisboa. É sempre triste quando essas coisas acontecem, mas estavam a jogar fora e eu aproveitei. Eu acho que esses livrinhos preciosos são escrituras, são Bíblias antigas, por isso não estão tão profanadas, porque não houveram novas traduções e mais novas traduções por cima das outras traduções que vão profanando cada vez mais a Bíblia, para além das partes da Bíblia que com certeza estão cortadas, que a Inquisição e a Igreja Católica cortaram quando começaram a imprimir as Bíblias. Elas já vieram cortadas, já vieram profanadas pela Igreja Católica. Martinho Lutero conseguiu que imprimissem pela primeira vez a Bíblia, porque a Igreja Católica não dava a palavra sagrada, as escrituras a ninguém tinha as escrituras nas suas mãos para ler, ninguém tinha as escrituras nas suas mãos, e ainda por cima davam a missa em latim, e o povo não percebia nada daquilo que os padres diziam. Assim é e era, sempre foi a Igreja Católica, um ninho de idolatria e misticismo, de magia negra e cheia de cálices de ouro. A Igreja Católica que fala no livro do Apocalipse, que é a grande prostituta que se prostituiu com todos os reis da terra, que se prostituiu com todas as nações da terra, que está sentada e diz: não sou viúva, nem nunca serei, nem nunca vestirei luto. E está embriagada, a grande prostituta que está sentada e que está embriagada com o sangue do povo dos santos de Deus e com o sangue dos profetas. A grande prostituta que está embriagada com o sangue do povo dos santos de Deus e com o sangue dos profetas, com o seu cálice de ouro. É assim que Deus fala no livro do Apocalipse da Bíblia, este último livrinho da Bíblia, aqui último, o fim da Bíblia, esse último livrinho, fala em grande ódio, mas a Igreja Católica, no livro do Apocalipse, fala: aquele que retirar coisas deste livro, ser-lhe-ão retiradas, como é que diz? Não sei se é, ser-lhe-á retirado a sua parte no livro da vida. Ser-lhe-á retirado, não sei se é a sua parte, se é o seu nome, do livro da vida. E aquele que acrescentar coisas a este livro, ser-lhe-ão acrescentadas as 7 pragas descritas no livro desta profecia.
Assim diz no livro do Apocalipse, portanto, o livro do Apocalipse da Bíblia foi profanado pela Igreja Católica, ainda antes de começarem a imprimir as primeiras Bíblias. Martinho Lutero, que fundou o protestantismo, conseguiu que pela primeira vez fossem imprimidas as primeiras Bíblias para a população, com o seu protesto que fez lá nas portas da Igreja Católica, não sei quantas emendas, que ele fez um protesto da Igreja Católica. O maldito do meu avô, o sacana do velho, esse maldito, dizia, não me lembro dele falar isso comigo, mas falava lá com os amigos dele, ele dizia assim, que não sei que a Igreja Católica, não sei se ele disse que estava a dizer que não gosta, mas não sei que o protestantismo, porque Martinho Lutero olhou para todo aquele luxo que havia na Igreja Católica, todo aquele ouro, todo aquele luxo gigantesco, aquele ouro todo, aquela prata, aquele bronze, tudo com ouro, prata e bronze, aquele luxo todo que havia na Igreja Católica, e a pobreza em que vivia aquele povo todo que lá estava fora, e rasgou as suas vestes e fundou o protestantismo. Falava assim o meu avô sobre Martinho Lutero. Ora, vou começar aqui a falar aqui um capítulo de Bíblia. Olha, isto aqui parece-me profanado pela Igreja Católica. Livro de São João, capítulo 3. Capítulo 3. O capítulo 3 começa logo assim. O capítulo 3. A ver o que estou aqui a ver. Não, isto não tem coisas prévias a estes versículos, não tem nada prévio no capítulo 2, nos últimos versículos do capítulo 2, não tem nada que fale as mesmas coisas pelas quais começa o capítulo 3. Isto aqui houve uma profanação do Evangelho de São João, e a quantidade de evangelhos que foram escondidos da Bíblia, ocultados da população, e que não foram publicados nunca na Bíblia. Os evangelhos dos profetas e dos apóstolos, que nunca foram publicados, profetas antigos, profetas modernos, evangelhos que nunca foram publicados, que a Igreja Católica e as outras igrejas todas se recusaram a publicar. E aqui, capítulo 3, começa logo assim, como se não tivessem conversado nada antes de chegarem a este ponto. Olha, capítulo 3, versículo 1, verso 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus.
Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Ora, Jesus não é velho. Nicodemos é que pode ser velho aqui. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu, disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus não é velho, só se Nicodemos por velho. Do que é que eles estão a falar? Não há nada aqui prévio a estes versículos primeiros do capítulo 3. Começa logo assim. Está cortado. O Evangelho, o capítulo 3 começa assim, e as escrituras estavam escritas pelo apóstolo João, antes do verso 1 do capítulo 3, foram cortadas. Passa do capítulo 2, que termina o capítulo 2 a falar de coisas acerca de após Jesus ressuscitar e a Páscoa, essas coisas, e o capítulo 3 começa logo assim, com a Bíblia profanada. Logo para induzirem as pessoas a pensar que nascer de novo, como diz aqui, nascer da água e do Espírito, para induzir as pessoas em erro a pensar que isso é o batismo, porque as igrejas protestantes e a Igreja Católica não são igrejas de um mero evangelho quadrangular. O que é uma coisa quadrangular? Eu não sei. Muitas pessoas sabem, mas eu não sei. Uma coisa quadrangular, cá para mim é uma coisa quadrada. Evangelho quadrado. E aquilo que vai nos aviões da senhora Damares e dos amigos do Bolsonaro não é coisa boa. E o Evangelho ao quadrado, isso é uma coisa de todas as religiões. O Evangelho está quadrado. Quadrado para todas as religiões. Dizem as mesmas palavras, as mesmas ideias sobre cada coisa do Evangelho, da Bíblia. A Bíblia ao quadrado, o Evangelho quadrado. Estes livrinhos das Testemunhas de Jeová, as Testemunhas de Jeová, as Testemunhas de Jeová, as Testemunhas de Jeová fazem um estudo bíblico, que é para todas as Testemunhas de Jeová fazerem um estudo bíblico, que é para todas terem uma interpretação igualzinha da Bíblia. Igualzinha. As outras religiões estão-se cagando se as pessoas leem ou não a Bíblia. Agora, a Igreja Católica não quer saber da Bíblia para nada. A Bíblia é lá uma coisa para os padres e para a população. Não precisam de Bíblia para nada. São uma cambada de... Olha, não quero dizer um palavrão aqui porque não quero chamar o povo desse tipo de coisa que eles lá pensam. Alguns deles, muitos deles pensam isso do povo. Isso não é aceitável. Disse-lhes Nicodemos: como pode um homem nascer
sendo velho, porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aqui está a falar da carne e do Espírito. Ele está a falar da reencarnação. Aqui eu não tenho evangelho quadrado. Eu acredito nas coisas de espiritualidade. Para mim não há cá evangelhos quadrados nem quadrangulares. A religião é um avivamento do Espírito de Deus, o Espírito do Universo, o Espírito Santo que habita em nós, que habita aí, que o Espírito se leva onde quer. Ora, o lado espiritual, a sabedoria da espiritualidade é a realidade. A realidade são as coisas da espiritualidade. A Bíblia, este Novo Testamento e a Bíblia, os livros sagrados, olha aqui o Alcorão, que tenho ali o Alcorão, também gostava de ler, tenho que ler também. Todos os livros sagrados que são feitos por profetas verdadeiros, não por profetas falsos, todas as escrituras sagradas têm coisas interessantes para nós aprendermos. É preciso que sejam profetas verdadeiros e não profetas falsos. Uma coisa que eu li no Alcorão, li muito pouco até agora, muito pouco do Alcorão. Muito pouco mesmo. Mas uma coisa que calhou abrir naquela página no Alcorão já há tantos anos atrás. Foi na biblioteca de Algés. Eu abri naquela página e dizia lá assim: eu sou Alá, eu te vejo. Eu sou Alá, eu te vejo. Por quê? Porque Deus, seja chamado de Alá, de Jeová, Yahvé, Javé, todos os nomes, que Deus seja chamado com carinho e com verdade. Todos os nomes que chamem ao Espírito do Universo. O Senhor, Deus, o nosso Criador. Não é o nosso Senhor, é o nosso Criador, não é nosso Senhor. Não é o nosso dono, é o nosso amoroso Criador. Não é o nosso dono, é o nosso amoroso Criador, o nosso Pai, que está conosco, que nos ama, que nos perdoa. Que se formos ovelhas perdidas, Ele quer nos resgatar. Que Deus quer resgatar as ovelhas perdidas. Deus ama os seus filhos, as suas ovelhas perdidas. Disse Jesus. Qual é o pastor que não se alegrará mais por aquela ovelha que estava desgarrada e voltou para o rebanho, do que pelas outras 99 que continuaram sempre com o rebanho? Como Deus fica feliz quando os seus filhos voltam ao estado de estarem autênticos, de estarem livres da possessão de Satanás, quando os espíritos demoníacos fazem encosto num ser humano, os espíritos que andam a vagar por aí, espíritos demoníacos que se encostam num ser humano que ficou sujo,
desses demónios todos que andam por aí. Seja lá qual for a profissão da pessoa. Por exemplo, as prostitutas ficam sujas desses homens demoníacos, nojentos, pobrezinhas. Jesus sempre defendeu as prostitutas. Sempre teve um carinho por todas as prostitutas que são faladas na Bíblia. Todas as que são faladas na Bíblia. Jesus lhes perdoou os pecados. Jesus teve uma mulher como apóstola. A única apóstola de Jesus era Maria Madalena, que foi prostituta. Eu estou sempre aqui para defender as prostitutas todas. Todas merecem respeito. Tanto respeito como as outras mulheres todas. É tudo igual. O corpo delas não deixa de ser sagrado. Nunca! Agora os demónios que se fazem o encosto nela, os espíritos do demónio, que andam por aí a vagar, que fazem encosto nelas por causa do sofrimento que se apodera da alma delas, elas ficam a sofrer muito, porque aquelas que não gostam da sua profissão ficam a sofrer, sofrem, como é evidente, sofrem muito. As prostitutas sofrem muito e não são menos dignas do que as outras mulheres. A dignidade é toda igual, seja lá qual for a profissão, o trabalho da mulher ou do homem. Agora, se a pessoa é boa, a pessoa continua a ser boa. Tenha entrado numa cadeia, tenha vivido na rua, no chão, no teto, seja lá onde for, seja lá aquilo que a pessoa tenha feito na sua vida ou com a sua vida. Tenha tomado droga, tenha vendido droga, se a pessoa é boa, a pessoa continua a ser boa. Mas a pessoa fica sempre afetada pelo sofrimento que lhe causa a sua profissão. Se a sua profissão for uma profissão que não é uma profissão em que faz o bem a si ou em que faz o bem aos outros. A pessoa sofre e depois vem o encosto dos espíritos do demónio que andam por aí a vagar. Mas Deus, só Deus, não é a igreja, não é o santo dos santos, nem o pastor, nem o padre, nem o batismo que vai mudar o sofrimento das pessoas que erraram na vida. Eu, sinceramente, não sei qual é a solução para essas pessoas. Mas dediquem-se à fé e façam o que puderem para mudar o vosso caminho. Às vezes é muito difícil. Eu, no ano 2008, fui a uma igreja evangélica. Nunca vou dizer aqui o nome dessa igreja. Nunca! Eu fui a essa igreja evangélica, ia lá sempre, aos domingos, e então chegou o verão, estava calor, anoitecia mais tarde, e fui a pé lá, a Linda a Velha,
também nos cultos que eles tinham, não sei se era por volta das 20 horas. Então fui a pé, de Olinda à Velha, estava magro, elegante e não me cansava. Ia a pé, demorava meia hora a chegar lá, de Olinda à Velha, e lá naquela igreja evangélica, que era uma igreja linda. Agora, outras belezas, a não ser aquelas belezas. Inicialmente eu vi no espírito daquela igreja, eles tiveram ódio dessas belezas e nunca mais espalharam aquele incenso na igreja. Um incenso maravilhoso que me fez conhecer como é tão agradável, como pode ser tão agradável estar na casa de Deus depois daquelas coisas tão bonitas que aconteceram naquela igreja. Nunca mais espalharam o incenso. Que más pessoas, que eram tão simpáticos. Então eu fui lá, passei a ir lá pelas 20 horas. E então, nessas quarta-feira, era dia do pastor perguntar às pessoas se queriam fazer um pedido de oração. Eu contei à irmã, não vou dizer o nome da senhora, porque não quero que se saiba qual era a igreja. Tenho muito respeito por essa igreja, gosto muito dessa igreja. Tem uma maneira de fazer o avivamento do Espírito Santo, Espírito de Deus, o Espírito que anda por aí, que está em nós, que habita em nós, que fazemos parte. Fazer o avivamento pentecostal é uma maneira de fazer um avivamento maravilhoso, linda, e igreja linda. Enquanto não foi profanada, enquanto não for profanada, enquanto não foi profanada, enquanto não for profanada. É linda. O que é que eu ia dizer? Contei à irmã, que era a esposa do pastor, que sonhei naquela noite que ia, naquela quarta-feira, ou lá ao fim da tarde, ou ao início de noite, que ainda não era de noite, à igreja, que ia à igreja, na quarta-feira, no dia seguinte. Eu já andava a pensar em ir à igreja. As quartas-feiras à noite, ao início da noite, 19h30, 20 horas, não me lembro que horas começava o culto. Porque tinha chegado o verão e já anoitecia mais tarde, então ia lá a pé, e quando começasse a anoitecer, eu vinha a pé para casa. Outra vez, chegava mais ou menos em meia hora, desde lá de Olinda à Velha. E eu fui lá, naquela quarta-feira, e o pastor perguntou se queríamos pedir uma oração. Eu pedi oração, primeiro pedi por mim, para eu nunca viver na rua, nem nunca ser preso, nem internado. Duas dessas coisas já aconteceram. Já fui internado 2 vezes e já fui preso também 2 vezes por causa do mesmo processo. Uma violência doméstica que é uma acusação ridícula. Que não há sensatez nenhuma na justiça portuguesa. Parece que são todos malucos. Mais malucos do que eu. E então... E também já vivi na rua. Tudo isso aconteceu. Eu pedi na oração. Foi em 2008. E pedi
outra coisa que pedi em todas as quartas-feiras seguintes que eu fui e que havia pedido de oração. Eu pedi para Deus, para pedir a oração, para Deus proteger as prostitutas. Disse assim naquela quarta-feira. E o pastor, depois, não sei se foi logo no domingo seguinte, ele disse uma coisa que não foi Deus que me disse em sonhos para eu ir lá. Mas, olha, falou bem porque eu sonhei que ia lá. O pastor disse que eu sonhei que Deus me disse para ir lá. Na quarta-feira seguinte, eu fui lá outra vez, e noutras quartas-feiras seguintes, fui lá outra vez naquele verão de 2008 e pedi oração pelas prostitutas, pelos escravos e pelas escravas. Oração pelas prostitutas, pelos escravos e pelas escravas. O pastor Aguinaldo, uma vez, quando eu pedi oração pelas prostitutas, ele disse, e converter, não é? E eu disse, proteger. Deus proteger as prostitutas. Pedi oração foi para Deus proteger as prostitutas, os escravos e escravas. Deus proteger as prostitutas. O pastor Aguinaldo estava a dizer, e converter. Mas eu disse, e proteger, não é converter, proteger. Converter também é muito importante. Mas proteger porque há muitas que não se podem libertar. São escravas. Muitas que estão em cárcere privado, que estão sob o domínio desses malditos demónios, que não são os demónios espirituais, são demónios que são pessoas que estão na terra,